Olá, tudo bem? Sou Moisés Moura, do Centro de Soluções Empresariais Moura Conte. Hoje quero falar com vocês quanto custa um funcionário na folha de pagamento de uma empresa. Um funcionário, ele normalmente vai começar para ter o registro na organização, precisa respeitar o piso salarial da categoria sindical em que a empresa, em sua atividade principal, está inserida, está enquadrada. Então observa-se o piso salarial, a partir daquele piso para cima é que se registra esse funcionário. Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar um exemplo, digamos que determinado segmento, a convenção coletiva sindical da categoria estabeleceu que a função de um auxiliar de balcão está no valor de R$ 1.400. Para a empresa, o salário de R$ 1.400, esse salário terá encargos. E aí entra a formação desse custo funcionário. Quais os custos envolvidos de encargos trabalhistas? Provisão de 13º, que representa 8,33 desse salário, um percentual de 8,33 equivale a 1/12 de 13º que a empresa está acumulando, calculando, provisionando para pagar no futuro. Férias, provisão de férias, representa 11,11% do salário. Isso seria 1/12 de férias para cada mês trabalhado. Fundo de garantia, 8%. Então, 8% sobre o salário acordado, registrado em carteira, vai representar também essa composição. Então, em média, uma empresa no Simples Nacional, por baixo, no mínimo, assim, o custo mínimo de encargos trabalhistas para se provisionar sobre aquele salário contratado, registrado, chega a 27,44%. É bom destacar que algumas atividades, inclusive na construção civil, mesmo que no Simples Nacional, elas devem recolher, pelo enquadramento lá do anexo no Simples Nacional, elas devem recolher 20% sobre a folha. Ou seja, mesmo no Simples Nacional, determinadas atividades, dependendo do anexo, ela pode ter esse encargo adicional de 20% patronal lá sobre a folha de pagamento. E isso também vai formatar, vai compor o custo de funcionário em folha. Tá? É certo e sabido que fora do Simples Nacional, os regimes tributários, empresas enquadradas no regime tributário lucro presumido ou lucro real, ele já tem esse adicional sobre folha. Então paga-se um INSS de 20% sobre a folha e paga-se também o INSS terceiros composto lá por 5,8%, pode chegar a cerca de 26% entre INSS patronal e INSS terceiros sobre a folha de pagamento. Então, esse custo, o encargo para de mão de obra, o custo de um funcionário de uma empresa no Simples Nacional, em média, pode chegar em 27,44% na maioria das atividades, que não tenham 20% de INSS patronal, dependendo das atividades, né? Então ele pode ficar em 27,44%. E quando o funcionário registrado numa empresa lucro presumido ou lucro real, além dos 27,44%, a empresa pode ter mais 26,8% como INSS patronal e INSS terceiros. Tá? Então ele pode chegar em um total de encargos de 54,24% sobre o salário registrado. Além disso, é importante considerar também que dependendo da categoria sindical, a convenção coletiva vai prever mais alguns benefícios. E aí é preciso compor no custo também, por exemplo, o vale transporte, o vale refeição. Alguns segmentos vão obrigar o vale refeição determinado a partir de um número de horas mínimas de trabalho. Então, trabalhou mais do que 6 horas no dia, tem algumas atividades que é obrigatório o vale refeição. Menos que 6 horas não chega a ser obrigado. Cesta básica, determinadas convenções coletivas vão exigir, e em alguns segmentos, o pagamento da cesta básica mensal. Em outras também, em uma grande parte, vai ter também a PLR anual, participação nos lucros e resultados. Tudo isso precisa ser proporcionalizado a uma fração mensal para você compor o custo
o custo em percentual sobre um funcionário em folha de pagamento. Nós, do Centro de Soluções Empresariais Moraconte, nós temos uma solução chamada terceirização de mão de obra. Então, você pode procurar contatar nossa equipe e comparar quanto custa um funcionário em sua empresa e quanto custaria essa mão de obra terceirizada numa estrutura de uma empresa especialista em terceirização de mão de obra para você. Compare os custos e veja se a sua estrutura comporta registrar um funcionário ou se de repente é melhor terceirizar e transferir esses custos para um terceiro que é o responsável pela contratação, pelo registro e terceiriza aquela mão de obra dentro da sua estrutura ou ainda fora da sua estrutura em local próprio do contratado para terceirizar a sua atividade. Para maiores informações, acesse a descrição, o link na descrição abaixo, tá? E se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal. Se está assistindo pelo Instagram, não deixe de seguir nas redes sociais e acessar as informações no link da bio.